Olá pessoal, conforme combinado, hoje nós iremos fazer aquelas correções dos exercícios que ficaram pendentes do livro didático. Entretanto, antes de fazer as correções, eu gostaria de fazer uma breve revisão a respeito da trigonometria, só que no momento nós estamos aprendendo trigonometria na circunferência. Em sala de aula, a gente já chegou a fazer a construção da circunferência. Para isso, a gente sabe que utiliza um instrumento chamado compasso. Ele tem uma perna, que é onde a gente vai deixar fixa para marcar o centro da circunferência, uma perna que geralmente tem uma ponta que não risca, e na outra perna, essa outra haste aqui, tem uma ponta com lápis, com grafite, onde você vai poder fazer o traço, né? O contorno dessa circunferência. Então, à medida que você apoia um certo centro e faz uma abertura, você pode ir girando e construindo a sua circunferência. Essa abertura que você utilizou, no caso, eu utilizei esta. A gente chama essa medida de raio, certo? E se eu fizer a medida na régua desse ponto da borda até o centro, a gente chama de raio. E se fizer o lado oposto aqui, também é raio, né? Do centro até essa outra borda. Então, se eu tiver essa medida de raio com essa outra, que é como se fosse aqui a origem, vamos supor que aqui tivessem 6 centímetros, para o outro lado também mais 6 centímetros, só que no sentido oposto. Então, a gente teria a medida chamada diâmetro. Diâmetro é 2 vezes a medida do raio, certo? São informações importantes. A gente vai resolver nas questões e vai aparecer informação dessa natureza. Uma outra informação importante é que a circunferência ela tem um comprimento. Toda essa borda aqui a gente poderia medir. Se a gente fizer um corte, a gente poderia esticar, supondo que aqui fosse uma linha, sabe aquelas linhas de tricô? Ou algo assim mais rígido, sei lá, um arame. Se a gente pudesse fazer um corte, depois esticar isso e medir na régua, a gente ia poder compreender e enxergar quanto tem de centímetros aqui nessa circunferência. Mas, como nem todas as circunstâncias a gente pode fazer isso, existe essa fórmula, que a gente já viu em sala de aula, mas eu estou relembrando com vocês, que é comprimento, que é essa volta aqui completa, não em graus, mas o comprimento em medida em centímetros, em metro, né? E por aí vai. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, que foi a medida que eu informei a vocês, centro até a borda. O π é aquele número irracional que vocês viram lá no primeiro ano, que é um número que eu costumo chamar de doido, porque ele não é uma dízima periódica, é um número decimal enorme, infinito, e não tem período. Então, por isso que ele é irracional. Mas a aproximação utilizada para π nos cálculos é 3,14. Se convencionou isso, essa aproximação, mas a gente sabe que após isso vem diversos outros números, infinito. Bom, então toda vez que na questão exigir que você meça comprimento, o π você vai substituir por 3,14. O raio pode ser que informe a você para poder chegar no comprimento. Ou vice-versa, ele pode te dar o comprimento e quer descobrir o valor do raio, né? Então, com base nessa fórmula, você vai ver a sua necessidade e ver se encaixa nela. Se pede comprimento e você tem um raio, você consegue obter. Se pede raio e te dá comprimento, você também consegue obter. Lembrando que a circunferência ela tem uma volta completa equivalente a 360 graus. Um giro, né, é 360 graus. Professor, e os graus menores? E existe grau maior que 360 graus? Menor a gente sabe que existe. Basta, eu estou aqui no momento sem o transferidor, mas a gente aprendeu a construir arcos, triângulos também, onde a gente utilizava um instrumento chamado transferidor. Então a gente construía, vou colocar aqui só uma noção bem básica, construía um segmento, posicionava o transferidor aqui, o centro do transferidor aqui, aquela linhazinha, o zero ficava aqui em cima da linha, a gente observava, vamos supor, 20 graus, aí contava 10, 20, posicionava, tirava o transferidor e marcava
uma abertura de 20 graus, por exemplo. Então aqui, se você parar para perceber, você já fez um arco, que é um pedaço de uma circunferência. A gente até ficou brincando a respeito de ser como se fosse uma fatia de pizza, né? As nossas aulas, às vezes, em horário perto de intervalo, perto de almoço e a hora da fome. Mas é isso. O arco é um pedaço de circunferência. Bom, então existem graus menores, a gente sabe 20, enfim, diversos, até chegar no 360. E existem graus superiores a isso. Pode ser sim. Vamos supor que tivesse mais do que 360, 370. Significa que deu uma volta completa, que é o 360, mais 10 graus. Por isso que ficou 370. Então, uma volta mais 10 graus. A gente vai ver isso depois em arcos côngruos. Bom, deixe-me ver o que mais preciso falar. Sim, se uma volta completa tem 360, se eu dividir essa circunferência em duas partes, a metade dela vai ter a metade de 360. 360 dividido por 2, que dá 180 graus. E a metade do 180, se eu fizer uma reta aqui perpendicular, um segmento perpendicular, então vai ter 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda, certo? Os arcos, eles podem ser medidos em graus, a circunferência também, mas também pode ser medido em radiano, é outra unidade de medida. Então, vamos lá. 360 graus equivale a 2π radiano, certo? Se 360 graus equivale a 2π radiano, a metade de 360 é 180 graus. E a metade de 2π é apenas 1π radiano. Então, com base nessa informação, a gente pode brincar de transformar os valores que forem necessários para a gente, certo? Vamos supor esse 20 graus aqui. Eu quero saber quanto 20 graus é em radiano. Transformar 20 graus em radiano. Quanto é? Então, vou colocar aqui, eu posso usar essa relação de cima, do 360 graus com 2π, ou posso usar essa de baixo. Eu prefiro essa porque o número é menor, é mais fácil de trabalhar, né? Às vezes nas contas a gente prefere o número melhor para fazer divisões e por aí vai. Então, vou utilizar essa. 180 graus é igual a π radiano. A informação que eu tenho nesse arco é 20 graus. Já que é uma unidade em grau, então eu vou colocar embaixo do número onde tem grau também. E eu quero saber em radiano, então x para radiano, porque eu não sei. Então aqui vai ter uma regra de 3, que eu brinco de cruz credo. Então, 180 vezes x, 180x, 20 vezes π, 20π. Queremos saber o valor de x, que é quanto equivale em radiano esses 20 graus. Então, isola a letra x, a incógnita, e repete 20π, e o número 180 que estava multiplicando vem para o segundo membro, diminuindo. Pode cortar esse zero em cima, zero embaixo na divisão. Esse 2 e esse 18 são números pares, a gente poderia dividir ambos por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 1π. Se quiser, coloque esse 1, é opcional. E 18 dividido por 2, 9. Então, 20 graus equivalem a π sobre 9 radiano. E aí você transformou. Ah, Pro, e se eu quisesse, se a questão me desse um número em radiano para eu transformar para grau? A mesma história, você ia usar uma regra de 3, só que a informação que você ia ter era de radiano. Aqui não ia ter x, ia ter algum valor de π, algum número radiano. E você ia procurar o valor em grau, aqui que estaria o seu x. Ia fazer uma regra de 3 da mesma forma, certo? Não vou me estender a respeito dos graus aqui para falar do seno, do cosseno, das medidas
básicas que ficam em cima do eixo, aqui no eixo X, no eixo Y, deixa isso para outro momento, porque eu preciso corrigir com vocês a atividade que ficou para casa. E vocês já entregaram e eu prometi que faria a revisão. Então vamos lá. Lembrando, nosso querido livro didático ficou solicitado para vocês responderem a página 13, certo? E vamos nessa. Deixa eu dar um zoom. Pronto. Aí está a questão número 1 da página 13. Número 1. Mas a questão número 1, ela tem 4 itens, letra A, B, C e D. Eu não realizarei a correção das 4, certo, pessoal? Vou corrigir apenas a letra A e a letra D. Por conta do tempo. Porque se vocês compreenderem uma, a outra já vai ser suficiente, tenho certeza. Vou fazer os cálculos com caneta, porque com esse tipo de lápis aqui vai ficar muito grande, talvez vai ficar um volume muito grande aqui para vocês enxergarem, pode distrair bastante. Vai dar para vocês focarem aqui. A primeira questão diz o seguinte: em cada circunferência, por exemplo aqui na primeira, deixa eu cobrir a segunda para não atrapalhar vocês. Em cada circunferência, determine o comprimento e a medida em graus do arco AB em azul. Então, queremos saber o comprimento. Comprimento, já sabe qual é o comprimento da cama, qual o comprimento de uma porta, qual o comprimento de uma mesa. Comprimento a gente mede em metros, em centímetros, as unidades de medida de distância, né? Então, já sabe que vai ser a borda de um arco ou de uma circunferência. Nesse caso, ele está pedindo de um arco, o arco AB, azul. Então, quer saber essa medida aqui, em centímetros, em metros, a depender de que unidade estiver utilizando. Então, pediu duas informações, comprimento e a medida em graus. Medida em graus, já sabe que é ângulo. Se é desse arco A até B, que é esse arco azul, a gente sabe que uma volta completa tem quantos graus? 360. Porém, nós já temos essa informação aqui, ó, que esse trecho, esse arco aqui, AB, só que é o verde aqui externo, ele é um arco maior. Ele tem 250 graus. Esse menorzinho é o que nós vamos descobrir. Mas será que é difícil? Se tudo tem 360 e eu já tenho 250, é simples, é só você tirar do seu total, que você sabe quanto é 360, menos 250. Vai sobrar o que você precisa. Então, 360 graus menos 250 graus, que é o que você já tem, vai sobrar o quanto você precisa para formar o 360. 0 menos 0, 6 menos 5, dá 1. E 3 menos 2 resulta em 1. Então, essa medida em graus é 110. 110 graus. Uma das informações já foi respondida. A segunda é: determine o comprimento. Comprimento. Lembra da fórmula que eu mencionei nesse instante com vocês? Comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio, certo? Bom, isso equivale também para o caso de arcos. Tem uma fórmula um pouquinho diferente, que é L, vou colocar ela assim para vocês. L é igual ao ângulo vezes o raio. Mas acaba dando no mesmo, porque L é o comprimento, só que difere C de comprimento de circunferência e L a medida de comprimento de arco. O ângulo, que na verdade
não vai ser 2π, na circunferência é 2π, porque é uma volta completa. No arco vai ser alguma medida de ângulo que a gente tenha, no caso 110, vezes o raio, certo? Então, a gente nem vai precisar fazer isso. Vamos ver, vamos tentar essas duas alternativas. Que eu vou aí mostrar por regra de 3. L é igual. Qual ângulo que a gente tem? 110. Vezes. Qual é o raio? Na figura tem mostrando, o raio é 3 centímetros. L é igual a 330. Será que... Eita, não é grau, é centímetro. Será que está certa essa informação? Não. Por que eu digo que não? Olha a fórmula de comprimento de circunferência. Usa medida em grau ou usa medida em radiano? Pi. Então, está usando o ângulo em radiano e a gente está usando o ângulo em grau. Então, a gente precisa converter primeiro. Não se empolgue. Ah, já sei, vou pegar o ângulo e multiplicar pelo raio. Porque esse ângulo que você obteve, ele está em grau. A gente tem que transformar ele primeiro para radiano, para depois multiplicar pelo raio. Então, vou fazer isso aqui paralelamente. Então, não podemos resolver dessa maneira ainda. Lembrando que olha a fórmula da circunferência, repetindo. Circunferência, o comprimento dela é 2 vezes π vezes o raio. Π é uma medida de ângulo, porém, ela não está em grau. Em grau, ela está em radiano. Então, quando a gente for medir arco, o comprimento de arco, também vai ter que estar esse ângulo transformado em radiano. Coisa que a gente viu nesse instante. Lembra que a gente fez essa transformação? Transformou de grau para radiano? Pronto. A gente vai fazer isso. Vamos lá. Aqui do ladinho. Lembra daquela relação? 180 graus equivale a π radiano, certo? Radiano é a unidade de π, grau, a unidade desse número aqui, 180. Como nós temos 110, que foi o ângulo restante aqui do 360, então esse 110 a gente vai colocar, logicamente, já que ele é grau, vai colocar embaixo da unidade que tem grau também, 110. E descobrir quanto isso equivale em π, em radiano, perdão. Então, 180 vezes x, 180x. E 110 vezes π. Certo? Isola a incógnita que a gente precisa descobrir. 110 π dividido por 180, que estava aqui multiplicando. Corta os zerinhos para diminuir nossa conta. E ficamos aí com 11 sobre 18π, certo? A princípio eu vou deixar assim, para não ter que fazer essa divisão. Cadê? 18. Agora, isso foi a transformação do 180 ou 110 graus em π. Então, tem 11π sobre 18 radiano. Transformamos em radiano. Vamos agora descobrir quanto é o comprimento do arco. Transformamos a medida de graus dele, que era 110, transformamos em 11π sobre 18, é a medida do ângulo, e vamos descobrir qual é o comprimento desse arco. O comprimento do arco, ou L ou C, tanto faz, vai ser a medida do ângulo, que é 11π sobre 18, vezes o raio. O raio são 3 centímetros. Só que agora, nesse momento, a gente precisa mesmo do número, quantos centímetros tem esse arco. Então, a gente pode livremente utilizar o valor de π como o valor indicado nos cálculos, a aproximação 3,14. Então, o comprimento do arco, seja a letra C ou letra L, não vai fazer diferença na hora da conta. 11 vezes 3,14, estamos substituindo o π pelo valor que é indicado nos cálculos para a gente utilizar, multiplicado pelo 3 dividido por 18.
Cuidado para você não já ir fazendo conta, correndo para a calculadora. Olha aí se não tem números que você consegue dividir. O 11 com 18, se pudesse, a gente já teria feito, né? O 3, aí, não, pior. Mas o 3 e o 18, eles são múltiplos, né? A gente pode dividir o 3 por 3, o 18 por 3. Que aqui vai dar 6. 18 dividido por 3 dá 6. Já ameniza um pouco a situação. 11 vezes 3,14. Vou fazer conta com vocês porque eu amo. Deixa aqui de lado. Tá bom aí. Um rascunho aqui para nós. 11 vezes 3,14. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Passo tracinho, vamos para a soma. 4. 4 com mais 1, 5. 3 com mais 1, 4. E o 3. Esse resultado ainda não está coerente, porque se lá na multiplicação tinha número decimal, a gente olha quantos números estavam após a vírgula, quantas casas decimais tinham. Então, tinham 2 casas decimais. Nossa resposta também tem que ter 2 casas decimais. 34,54. Então, a multiplicação deu 34,54. O 11 vezes o 3,14. Dividido por 6. Vamos para o rascunho de novo. Dividido por 6. 30. Vamos pensar no 30. 30 dividido por 6 dá quanto? 5, né? 5 vezes 6, 30. Agora, se fosse o 6. 6 vezes 6 vai passar. 6 multiplicado por 6 daria 36. Então, o melhor número para a gente dividir aqui, o divisor vai ser o 5. 5 vezes 6, 30. Para chegar em 34, sobram 4. Faltam 4. 4 não dá para dividir por 6, então acrescentamos a vírgula e descemos o 5. 7, né, gente? 7 vezes 6, 42. 42 para chegar em 45, sobram 3. 3 não dá para dividir por 6, baixa o 4. Tem mais um número ali para ajudar a gente. Vamos de novo de 5, ó. 5 vezes, que já tinha aparecido o 34 aqui, que deu 5. 5 vezes 6, 30 para 34, sobra 4. 4 não dá para dividir, acrescento 0. Aí vai dar o quê? 6? 7? 6. 6 vezes 6, 36. Para 40, sobra 4. Então, vai ficar essa repetição aqui, ó. Então, vamos aproximar este número para 5,76 ou 5,7. Não vai ter problema, não. 5,76. Então, o comprimento daquele arco da letra A é 5,76 centímetros. Ok, gente? Então, recapitulando, tivemos um arco, deu uma medida aqui externa aqui de quanto estava por fora daquele arco, tinha 250 graus. Para a gente saber quanto é o restante, basta subtrair do total, que é 360. Quando subtrai, chegamos no 110. 110 é a medida em graus. Porém, a gente precisava saber outra informação. Qual é a medida em comprimento mesmo do ar? Quantos centímetros tem? A gente tem a medida do raio aqui, da abertura. Então, pensamos lá na fórmula de comprimento de circunferência. Comprimento é o ângulo multiplicado pelo raio. O ângulo estava em grau, porém, na fórmula do comprimento da circunferência, não utiliza grau, utiliza 2π. E π é uma medida de radiano e não de grau. Portanto, a gente teve que transformar esse 110 em radiano, que foi aqui, nesse cantinho que eu fiz a conta com vocês. 180 é apenas um π. Então, 110, que é aquele grau lá do arco,
equivale a quantos radianos? Fizemos a regra de 3, resultou nessa fração, 11π sobre 18 radiano. E aí utilizamos essa informação para vir realmente descobrir o comprimento desse arco. Então, o comprimento do arco foi o ângulo, já transformado em radiano, vezes o raio, que é 3. Aí, 11 vezes π, que é 3,14, vezes 3 sobre 18. Simplificamos aqui para a conta não ficar tão grande, dividimos em cima por 3, embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 18 dividido por 3 dá 6. Então, ficamos com 11 vezes 3,14. Fiz a conta com vocês. Deu 34,54. Dividido por 6. Também fiz a divisão com vocês. Deu 5,76. Que tanto 6, né? É porque nossa aula vai ser no dia 26. Resolvida a letra A. Ela parece trabalhosa, mas é porque eu estou explicando bem devagarzinho a vocês. Vamos passar para a letra D, certo? Deixa eu me organizar aqui, eu vou ter que dobrar a folha, porque o espaço não tá legal. Quem sabe faz ao vivo, né? Não é assim mesmo. Vamos lá, a letra D deu 2 arcos pra gente, mas pra que isso tudo, né? Às vezes é para confundir, gente, mas são informações às vezes que não vão fazer tanta diferença. O arco, ele indicou na questão, o livro, né? Que o segmento OB, ou BO, tanto faz, OB ou BO, a distância de O até B, B até O, tem 3,5 cm. Então, seria o raio. Agora é o raio da circunferência grande, porque a gente está observando que tem uma circunferência aqui externa e tem uma menorzinha. Então, a circunferência grande tem raio 3,5. Ele está pedindo novamente para a gente encontrar o arco, o comprimento AB. Então, que bom, né? Já que ele quer o AB, que é o arco da circunferência externa, essa grande, ótimo que ele deu o raio da grande, já facilita a nossa vida. Lembrando que para encontrar o comprimento, a gente vai precisar do ângulo que está aqui dentro, e do raio. O raio a gente já tem, 3,5 cm, essa distância aqui, ó, 3,5 cm. Basta agora encontrar o ângulo. O ângulo, o arco, ó, CPD, C, passando por P e chegando até o D. Esse arco todo aqui, olha, foi informado pra gente que mede 315 graus. 315 graus. Lembrando que uma volta completa tem 360, é só reduzir. 360 menos 315, daí a gente descobre quanto é esse pedacinho, quantos graus tem aqui. 10 menos 5, fica 5. Se a gente considerou aqui como 10, é porque tirou uma dezena aqui, virou 5, né? 5 menos 1, 4, e 3 menos 3, 0. Então, 45 graus é a medida do ângulo que está aqui. Tanto é o ângulo do arco CD, quanto é o ângulo do arco AB, tá? Mas vocês se lembram que quando a gente vai trabalhar com comprimento, não pode deixar em grau, tem que estar em radiano. Diante disso, vamos transformar isso em radiano. Vamos aqui, que dá 180 graus é igual a π radiano. Então, 45 graus equivale a x, ou a letra que você quiser, né? 180 vezes x, 180x. Vou colocar só o x, porque depois eu já coloco 180 aqui embaixo dividindo, já que ele vai vir multiplicando. No segundo momento, ele vai dividir o número. 45 vezes π, 45π. Então, o 180 que estaria aqui multiplicando, eu já vou colocar aqui dividindo, olha. Tá? Ambos os números, não tem zero aqui dessa vez pra gente cortar, né? Que pena. Mas ambos os números são múltiplos de 9, por exemplo.
tá? Você pensa no 18, no 45, são números que quando você multiplica 9 por algum número, chega no 45. 9 quando multiplica por algum número, chega no 18. Lembra disso? Então, vou dividir em cima e embaixo por 9. 45 dividido por 9. 9 vezes quanto dá 45? 5. 9. 5 dá 45. Então, 5π. E 18 dividido por 9, 2. Então, 20. Ah, esses números também dá pra gente simplificar. Então, vamos lá. Por quanto? Algum palpite? Vou passar na frente, viu? 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, repete o π, porque 1 aqui na frente não vai fazer diferença. Eita, não tava dando para vocês verem. 5 dividido por 5 dá 1, então repete o π. Ou coloco 1 aqui se você quiser. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, 45 graus foi transformado em π sobre 4 radianos. Pronto, transformamos em radianos, só falta o comprimento. Passo final, simplinho, que é o comprimento do arco AB vai ser a medida do ângulo vezes o raio. Qual foi o comprimento do ângulo? Lembra que tem que estar em radiano, por isso que a gente fez esse trabalho aqui. π sobre 4, então π sobre 4. E o raio da circunferência grande, foi dado lá, ó, 3,5 centímetros. Então, 3,5. Lembrando que π tem que ser escrito como o valor que é utilizado para ele, que é 3,14, multiplica por 3,5, dividido por 4. Dessa vez não está dando para a gente cortar nada aqui. Então, vamos de rascunho e fazer essa multiplicação. Bom, anotei os valores que a gente precisa multiplicar, tá? O 3,14 e o 3,5, 3,5. Vamos multiplicar aqui na outra folha. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Então, o 5 já foi multiplicado por todo mundo que está ali em cima. Hora de multiplicar o 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Fechou, vamos somar. 0, não está somando com nada, repete. 7 com mais 2, 9. 5 com mais 4, 9 também. E 1 mais 9, 10. Agora, observa que a gente tem que sempre se ligar quando estamos multiplicando números que tenham casas decimais. Dá uma olhadinha lá nos números que a gente multiplicou, o 3,14 e o 3,5. Óbvio que tem casa decimal. Falou em vírgula, tem casa decimal. As casas decimais do 3,14 são dois números após a vírgula. Já no 3,5 tem apenas um número após a vírgula. Portanto, o total de casas decimais são 3. 1, 2, 3. O nosso número de resposta também tem que estar com 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. O que fica 10,99, tá? Voltando lá para a questão, a gente chegou que o comprimento desse arco, a conta a ser feita é a medida do ângulo dele, que o 45 graus foi transformado em π sobre 4, multiplicado pelo raio, 3,14. O comprimento de arco, do ângulo π, a gente transformou por 3,14, multiplicado por 3,5, que fizemos agorinha, como vocês tanto dizem aqui. 3,4 vezes 3,5, 3,14 vezes 3,5 dá 10,99. Vou escrever. Então, essa multiplicação equivale a 10,99 dividido por 4, tá? Agora é hora de dividir.
Vamos pro rascunho de novo. Já vou aproveitar aqui o gancho. Dividido por quanto mesmo? Por 4. 10. Dividido por 4. Vamos lá. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 3, 12. O que ultrapassa o 10. 12 é maior que 10, então tem que ser no máximo 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10, faltam 2. Né? 2 já não dá para dividir por 4, então vírgula nele, no divisor, e baixo 9. 29 dividido por 4. 6 vezes 4, 24, tá perto. 6 seria um número relativamente bom, 6 vezes 4, 24. Vamos pensar no 7. 7 vezes 4, 28, tá melhor ainda. Então, 7 vezes 4, 28. Para chegar em 29, falta 1. 1 novamente não dá para dividir por 4. O que a gente faz? Baixa um companheiro ali, o outro 9. 4. 4 vezes 4, se a gente colocasse aqui no divisor, 4 vezes 4, 16. Vamos ver o 5. 5 vezes 4, 20. Por pouco, né? Então, vamos de 4. 4 vezes 4, 16. Para chegar em 19, faltam 3. 3 não dá para dividir por 4. Baixa o último número que resta aqui, o 0. 8. 8 vezes 4, 32. Eita, apagou a tela para mim. 9. 9 vezes 4, 36. 7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobram 2. Aí vai acrescentando 0, BBB, TTTT. Vamos aproximar esse número aqui para 2,70. Como aqui depois do 4 tem um número maior que 5, vamos aproximar esse 4 para o maior dele, o próximo maior que ele, que é o 5, 2,75. Logo, a divisão vai ser aproximadamente 2,75, que seria o comprimento desse arcozinho aqui, 2,75 centímetros. Certo, pessoal? Aí foi a primeira questão. Olha como demorou, porque eu demoro explicando, né? Sem interrupções, sem nada, mas eu quero que vocês compreendam bem, para que não fiquem dúvidas. E ainda que surgirem, já sabe que pode procurar no chat, pode procurar no e-mail. A segunda questão que eu pedi a vocês para fazerem também, não precisa fazer nada, olha o que é. Expresse em radiano a medida de cada arco AB da questão anterior. Olha só, na questão anterior, a letra A, qual é a medida em radiano do arco AB do grau? 11 π sobre 18. Na letra D, 45 graus, a gente transformou em radiano também. Olha quanto deu, π sobre 4. Então, já estão transformadas, é só você informar lá. A número 3 eu não pedi para fazer, em algumas turmas eu fiz em sala. Daí, agora eu vou para a questão número 4. Deixa eu pegar um rascunho aqui. A questão número 4, deixa eu registrar ela aqui para vocês. A questão número 4 diz o seguinte: em uma competição, estou lendo, tá? Vou até mostrar para vocês também, para a gente acompanhar a leitura juntos. Consegui focar aqui. Em uma competição de ciclismo, cada atleta, tá até com a resposta ali, não tem nem graça. Cada atleta deve percorrer em no máximo 2 horas e 30 minutos. Então, tá lá a galera de bike percorrendo uma certa distância. Mas o máximo que tem que utilizar de tempo é 2 horas e meia. Esse percurso que eles estão realizando, tá ali dizendo do lado quanto é. 78,5 quilômetros, então 78,5 quilômetros. Se fosse transformar em metros,
seria 78.000 metros com mais 500 metros. 78.500. Em uma pista circular, tá? Cujo raio mede 500 metros. Então, eles vão ter que percorrer uma pista circular, né, dando voltas, mas a distância total que eles vão percorrer é 78 quilômetros e meio. E o raio dessa pista é 500 metros. Olha o que está pedindo na letra A. Não vou colocar aqui mais não. Vou dizer para vocês. Na letra A pede o seguinte: quantas voltas na pista? Então, está pedindo o número de voltas. Quantas voltas na pista serão necessárias para que o ciclista percorra os 78,5 km? Lógico, só pensando por essa pergunta, uma volta faz assim já sentido que uma volta não vai ter só isso, porque ele está perguntando quantas, né? Já está meio suspeito aí. Então, o que é que a gente pode pensar? Uma volta é o comprimento dessa pista, né? O comprimento é 2πr vezes o raio. A pista está completa, é o comprimento de uma circunferência, 2πr, ok? A gente tem a medida do raio? Tem. Ele disse que o raio mede 500 metros. E π, a gente vai usar a medida tradicional, que é informada nas questões que a gente deve utilizar, 3,14. Então, vamos lá. Comprimento dessa pista é 2 vezes 3,14 vezes 500. Certo? Eu vou fazer uma conta mais rápida aqui, ó. 2 vezes 500 dá quanto? 1.000. Ok? Vezes o 3,14. Daí, números decimais multiplicados por números que tem dezena, centena, milhar, números que terminam em zero, a gente pode percorrer essas casas decimais aqui para agilizar nosso cálculo. Exemplo, se tivesse apenas 2 zeros, a gente ia correr essa vírgula 2 casas. Se tiver 3 casas, e assim por diante. Como tem 3, essa vírgula vai correr 3 casas. Está multiplicado por 1, 1 multiplicado por qualquer número, dá ele mesmo. Se tivesse um 2, você multiplicava esses algarismos por 2. Se tivesse um 5, você multiplicava esses algarismos pelo 5. Mas como é 1, 1 multiplicado por 3, 1 e 4, vai continuar 3, 1 e 4. Né? E agora a gente vai cuidar da vírgula. Como tem 3 zeros, vai correr 3 casas. Uma casa, 2 e mais uma, 3. Significa que em vez de ficar 314, vai acrescentar um zero aqui. 3.140 metros. Isso equivale a uma volta. Uma volta terá 3.140 metros. Ok? Agora, a pergunta da letra A é: quantas voltas terão o ciclista vai ter que percorrer para aquela distância total que ele tem que percorrer, que é 78,5 quilômetros. Então, claramente já deu para ver que não é só uma volta essa distância toda aqui. Porque, professora, mas 78 é menor que 3.140. Olha a unidade, está diferente. Quanto é isso aqui em metros? 78 quilômetros é 78.000 metros. Então, é 78.500 metros. Tá? 78.500, transformando de quilômetro para metro. De quilômetro para metro, basta multiplicar por 1.000. Então, ganha 3 casas decimais aqui, ó, para a direita. Uma e mais 2, que são esses 2 acréscimos de zero aqui. Logo, uma volta tem essa medida aqui. Quantas voltas vão ter 78.500 metros?
Pensa comigo, se a gente está precisando saber a informação de uma volta, mentira, de quantas voltas? Então, voltas a gente não sabe quantas tem, então vai colocar o X aqui embaixo de voltas, a gente não sabe quantas tem. Mas o percurso todo a gente sabe quanto tem em metros, 78.500. Então, embaixo do 3.140, metro com metro, coloca na mesma coluna, né? 78.500. Agora, regra de 3, não tem mistério. 3.140x e 1 vezes 78.500. X é igual a 78.500 dividido por 3.140. Beleza? Agora é conta, né, minha gente? Vamos lá, porque a força do hábito me faz realizar contas com vocês. Bom, vamos fazer essa divisão aqui. Quanto vai ser esta divisão? 78.50 dividido por 314. 7.850 dividido por 314. 314 tem 3 dígitos, então vamos utilizar 3 aqui também. Como o 785 é maior, nós podemos dividir pelo 314. 3, se eu multiplicar 3 vezes 3 vai dar 9, vai passar aqui, então vamos pensar no 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Subtraindo, temos que 15 menos 8 dá 7. Consideramos como 15, logo temos que tirar uma dezena daqui, que vai virar 7 isso aqui. 7 menos 2, 5. E 7 menos 6, 1. 157. Não dá para dividir por 314, é um número menor que 314. Como ainda tem dígitos aqui, vamos pegar um que está faltando ali, que é o 0. Então, ficou 1.570. Eu me recordei agora que para dar 15, 3 vezes 5, por exemplo, pode dar. Para multiplicar 3 vezes 5, 15. Poderia ser uma opção. Se não der, a gente diminui e coloca o 4, que é um número menor. Vamos tentar o 5. 5 vezes 4, 20. Então, 0 e sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2 que subiu, 7. 5 vezes 3, 15. Olha, deu certinho. Subtraindo dá 0. Logo, tem 25 o quê? 25 o quê? Voltas. Nós estávamos procurando o número de voltas, né, que o ciclista tem que dar para completar a prova, que são 78.500 metros. Vamos para a letra B. Olha só, a letra B é uma pergunta que relaciona duas informações importantes. Deixa eu ver se vocês conseguem acompanhar. Qual é o tempo médio máximo para que um atleta em que um atleta deve realizar cada volta para cumprir a prova? Qual é o tempo? Olha a informação, é o que ele quer saber. Qual o tempo em que um atleta deve realizar cada volta para cumprir a prova? Logo, ele está preocupado em saber o tempo baseado na quantidade de voltas. A gente sabe que a prova tem 25 voltas. E essas 25 voltas ele pode realizar em no máximo quanto tempo? O tempo foi dado na questão. Deixa eu colocar aqui embaixo, só para chamar a atenção de vocês, que foram 2 horas e 30 minutos. 1 hora tem quantos minutos? 60. 2 horas tem 120 minutos. Então, 120 minutos somado com 30 minutos, 120 com 30, 150 minutos.
Professora, por que você fez isso? Para não ficar misturado duas unidades diferentes de tempo. Deixa tudo em minutos. Logo, 25 voltas tem 150 minutos. Se a pergunta é qual o tempo que o atleta deve realizar cada volta, então uma volta, o tempo a gente vai descobrir agora, X. Uma volta é o que ele quer saber em quanto tempo é realizada, em média, tá? Sabendo que a prova tem 25 voltas e dura um máximo de 150 minutos. 25 vezes X, 25X. E 1 vezes 150, 150. Então, isolando o X, teremos 150 dividido pelo 25. Dividindo todo mundo, tanto o numerador quanto o denominador, por 5, já que eles são múltiplos de 5. 15 dividido por 5, 3. Acrescento 0. 25 dividido por 5, 5. E 30 dividido por 5, 6. A gente estava procurando o x, que era a relação do tempo em uma volta. O tempo dado em minutos. Então, essa resposta que a gente encontrou são 6 minutos. 6 minutos a cada volta, tá? É o tempo médio que o atleta leva. E vamos para a última questão. Temos aqui a imagem de uma roda gigante, tá? Lá em Singapura. E a questão diz o seguinte: vem com todo um contexto falando de onde está localizada esse brinquedo, né? E diz que ela tem 150 metros de diâmetro. Isso é informação importante aqui na matemática, né? Na circunferência, o diâmetro desse brinquedo, dessa roda gigante, é exatamente 150 metros. Vocês se lembram que eu falei quando eu mostrei a circunferência lá no comecinho da aula? Eita, ficou grandona, porque agora eu dei um zoomzão. Mas eu fui mostrando a... Deixa eu diminuir o zoom. Eu fui mostrando que para construir a circunferência, do centro até a borda, a gente chama essa medida de raio. E que o dobro disso, a gente chama de diâmetro. Ah, tá. Se na questão falou de diâmetro, e a gente sabe que na fórmula de comprimento de circunferência usa raio, então eu já sei que eu vou precisar pegar esse diâmetro e dividir por 2, porque o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio é a metade. Então, é o 150 dividido por 2, que dá 75 metros. Logo, o raio desse brinquedo, dessa roda gigante, tem 75 metros. Bom, qual a pergunta? Qual é a distância aproximada percorrida por uma das cabines? Então, tem as cabines lá, onde a galera senta, né, para poder realizar o percurso do giro. Então, qual a distância aproximada percorrida por uma das cabines após realizar uma volta completa? Uma volta completa é 2π, né, professora? É 360 graus. Mas em termos de comprimento da fórmula, 2π vezes o raio. Então, se ele quer saber a distância que essa cabine percorreu girando ali no brinquedo, então ele quer saber o comprimento, né? Toda aquela volta completa em metros ou em centímetros, enfim. Então a gente quer saber esse valor de C, desse comprimento, desse giro, só que em metros ou centímetros, unidade de distância. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 75. E vamos para as nossas últimas contas. 2 vezes 75, deixa eu colocar esse número aqui que eu acho melhor. 2 vezes 75 dá 150. Voltamos ao diâmetro novamente. Vezes 3,14. Multiplicando. Vamos multiplicar aqui mesmo, nem vou pro rascunho. 3,14 vezes 150.
ou 0, vezes os 3 números lá em cima, cada um dá 0. Eita, esqueci de dar o zoom. 5 vezes 4, 20. Sobem 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora o 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Terminando a conta, somando aqui, desceu 0, o outro 0. 7 com mais 4, 11. Sobe 1. 1 com mais 5, 6. Com mais 1, 7. E 3 mais 1, 4. Lá na multiplicação tinham 2 casas decimais. Então, lembrando, ficam 2 números aqui após a vírgula. Qual o total? 471. Logo, aquele brinquedo da roda gigante em Singapura, olha o comprimento de uma volta completa que a pessoa percorre estando numa cabine daquela. 471 metros. Gente, então, com essas 4 questõezinhas, a gente acabou trabalhando com circunferência, trabalhando a transformação de medidas de pi para radiano. A gente utilizou a fórmula de comprimento, tanto pensando em circunferência como pensando em arco, né? Então a gente explorou já bastante de circunferência por hoje. O que eu pedi a vocês foi que nessa próxima aula, que é a de hoje, estava combinado para que vocês enviem os nomes das equipes que eu farei um sorteio e depois eu vou publicar aqui no AVA como ficou distribuído os temas de cada grupo para poder elaborar a paródia, que é uma das nossas avaliações do primeiro bimestre. Espero que vocês tenham gostado da aula, foi a primeira, né? Foi feita com carinho, demorou bastante, mas pensando nas dificuldades que eu conheço de vocês e eu quero contribuir para que vocês cresçam, se desenvolvam no aprendizado da matemática, principalmente porque é o meu papel aqui com vocês, né? E estamos aí. Até a próxima, um beijo e por hoje é só.